Olá, bem-vindo a mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Meu nome é Marcos Catalhan, sou sócio da Brain e vou apresentar para vocês os dados do CAGED de setembro, ou seja, os dados do emprego formal no Brasil e na construção civil no mês de setembro. Antes de começar a apresentação, peço que você se inscreva no nosso canal, assim você sempre vai receber notificação sobre os nossos vídeos, as nossas comunicações. Se inscreva no canal e vamos agora ver os dados aí do CAGED. A primeira notícia interessante do CAGED de setembro, que tem os dados do saldo de emprego formal no Brasil, é que setembro, o mês de setembro, apresentou o maior saldo de empregos dos últimos 12 meses. Houve um crescimento muito forte, muito vigoroso dos empregos, mostrando que a política de auxílio emergencial que ocorreu nesse período, junto com o aquecimento da demanda, foi bastante promissora, foi bastante efetiva para recuperar parte dos empregos que haviam sido perdidos aí na pandemia. Então, nesse período, em setembro, nós tivemos um saldo total de 313.582 mil vagas, mais de 313 mil vagas formais geradas em setembro. Mais importante, quando a gente abre esse saldo, pegando o Brasil e o setor da construção civil, nós vemos que, na verdade, esse ano, quem está gerando um saldo bastante positivo é a construção civil. Já os outros setores, na média, a gente teve um ano, está tendo um ano, até setembro, com perda líquida de empregos, mais de 500 mil vagas fechadas. Por outro lado, já formais, fechadas. Por outro lado, já na construção civil, tivemos mais de 100 mil novos postos de trabalho. O número exato é 102 mil vagas e o número exato de perda de empregos no Brasil como um todo é de um pouco mais de 550 mil vagas. Então, isso mostra que a construção civil está conseguindo puxar a recuperação do emprego formal. Quando a gente olha no próximo gráfico aí os saldos mês a mês, a gente vê que, na verdade, a economia do Brasil, no final do ano passado, já vinha perdendo o seu dinamismo, então o saldo de emprego gerado já era baixo, mas a partir de março, com a pandemia, ou seja, a partir de abril, os saldos passam a ser negativos, quer dizer, o mercado formal efetivamente fechou vagas, então houve um fechamento bastante grande de vagas. E ainda em setembro, no acumulado, a gente tem uma perda expressiva. Porém, a gente já consegue ver que o saldo total de vagas perdidas está diminuindo. Como eu disse, alguns setores estão puxando uma recuperação do emprego. Quando a gente vê aí o saldo atualizado até setembro, dividido por regiões, a gente vê de maneira geral que a maior parte das regiões está com uma captação líquida de empregos negativa, Nós já podemos ver aí um resultado mais positivo na região norte, na região centro-oeste, mas em volumes pequenos, dada a participação dessas regiões na economia brasileira. O sudeste, que tem o maior peso, naturalmente aí está com um saldo negativo bastante expressivo, bem diferente de como estava aí em 2019. Então houve um fechamento bastante intenso, o setor de serviços, que é muito forte, foi bastante afetado na geração de empregos. Um dado interessante é observar as cidades que tiveram os melhores e os piores saldos de emprego. E você, se observar com atenção, você vai verificar que as capitais, de maneira geral, algumas capitais que estão puxando agora em 2020 essa recuperação. Então a gente pode observar bem que São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, Fortaleza, Salvador, Curitiba e Goiânia, Recife também, puxaram bastante aí o saldo de emprego ou região metropolitana, No caso, podemos falar aí de Guarulhos, que puxou um pouco, e a região
metropolitana também de Manaus, que puxou um pouco o emprego. Ou seja, são as cidades que estão puxando o emprego, as capitais mais significativas que estão puxando o emprego. Já quando olhamos os piores saldos, observamos principalmente aí cidades do interior do Brasil, de maneira generalizada, em que muitas vezes o fechamento de uma fábrica, o fechamento de uma operação, de uma empresa que é forte naquela região, tem um grande impacto, tem um saldo bastante negativo. Eu quero chamar atenção nesse saldo aí negativo dessas principais cidades, o caso de registrar a situação de duas cidades aí do Rio Grande do Sul, importantes no interior, Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires, mas também citar um caso que contrapõe esse dado positivo das capitais, que é o de João Pessoa. Então, João Pessoa, no Nordeste, foi uma capital que não conseguiu ter um bom desempenho. Por último, eu gostaria de registrar que, olhando setorialmente, aqueles setores que melhor desempenharam no saldo de empregos, até o presente momento, pelo CAGED, foram a construção civil, com aqueles mais de 100 mil vagas que eu comentei antes, mas também podemos ver isso no agronegócio, na agropecuária de maneira geral, setor agrícola, setor primário, um pouco mais, 105 mil, quer dizer, praticamente o mesmo número de empregos no setor agrícola e o setor da construção civil. Esses dois setores estão tendo um bom desempenho em 2020. Os setores que são mais afetados são aqueles que têm a maior participação na economia como um todo. O destaque principalmente é para comércio e serviços, principalmente serviço e comércio, justamente comércio, um conjunto grande de pequenas empresas, muito afetada pelas restrições, e o setor de serviço também, exige frequentemente serviço pessoal, serviço doméstico, contato pessoal, sofre bastante aí com o momento ainda de pandemia. Olhando por regiões, nós podemos observar, pegando o caso do Sudeste, algumas cidades que nós destacamos no estudo. E aí o dado negativo é da cidade do Rio de Janeiro, que embora tenha uma participação econômica e uma população menor que São Paulo, perdeu mais vagas, A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade bastante afetada pelo turismo, pelo comércio, pelos serviços, ou seja, a economia fortemente dependente dessas atividades, e a cidade se ressentiu bastante, de modo que consegue ter um desempenho pior no Sudeste até do que São Paulo. Por último, eu gostaria então de concluir essa nossa apresentação dizendo que setembro foi bastante positivo aí na geração de empregos com carteira assinada, mostrou uma recuperação vigorosa, muito puxado aí pelo desempenho da construção civil e do agronegócio, que vem tendo resultados no ano positivos, acima de 100 mil empregos, e a redução das restrições também favoreceram aí a retomada de algumas atividades, como o caso do comércio e do serviço, e houve uma recuperação também no setor industrial. Há um desabastecimento, a demanda está puxando aí a retomada da indústria, e a nossa perspectiva é que a gente venha a ter uma melhoria do saldo nos próximos meses, principalmente aí puxado também pelo setor industrial, que deve estar recuperando grande parte dos empregos perdidos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e você vai sempre receber mais notícias e informações sobre o mercado imobiliário e sobre a economia como um todo. Muito obrigado e eu aguardo você no nosso próximo vídeo.